Bem-vindos! Agora eu trago a vocês um exercício de vestibulinho sobre o tema velocidade média de física. Essa questão foi do vestibulinho de 2012, do segundo semestre. Em uma determinada cidade, a malha metroviária foi concebida de modo que a distância entre duas cidades consecutivas seja de 2,4 quilômetros. Em toda a sua extensão, a malha tem 16 estações e o tempo necessário para ir-se da primeira à última é de 30 minutos. Então, daqui até aqui são 30 minutos para chegar. Nessa malha metroviária, a velocidade média de um trem que se movimenta da primeira até a última estação é em km por hora igual a quanto? Bom, como o assunto é velocidade média, vale a pena a gente lembrar aqui aquele triângulozinho mnemônico, né? Que serve para a gente memorizar as relações entre velocidade, distância e tempo no cálculo de velocidade média ou da distância ou do tempo. Você coloca na parte de cima a letra D de distância, como se fosse assim, do alto vemos tudo, né? E o V e o T ficam aqui na parte de baixo, ó. Do alto vemos tudo. Aí você tem assim, se você precisar calcular o tempo, você tampa a letra T aqui, e aí você percebe que o D fica na parte de cima e o V fica na parte de baixo. Então a fórmula é distância sobre velocidade. Se você precisar calcular a velocidade, você tampa o V aqui, ó, fica D em cima, T embaixo, então você sabe que tem que dividir os dois. Se precisar calcular a distância, você tampa a distância aqui, fica o V do lado do T, isso é uma multiplicação. E aí você tem essas três lembranças de fórmula para trabalhar. Aí você vê o que você precisa e você seleciona qual que você quer. Vamos aos dados que a gente tem. Entre as estações, você tem 2,4 quilômetros de distância. E também que o tempo que vai da primeira até a última é de 30 minutos. São as informações que a gente tem aí para estar lidando. Vamos anotar então essa primeira. Distância entre as estações é 2,4. Como ele falou que são 16 estações, né, então você tem 16 nomes, você vai ter aqui 15 espaços, né, entre os nomes. Então você tem aí 15 espaços entre as 16 estações. Na hora de calcular a distância daqui até lá, você tem que usar esses 15 espaços, multiplicado pela distância de um espaço. Então, 15 vezes 2,4. Não tenha medo e aprenda a calcular isso rapidamente. Coloca aquele método em que você dobra um, põe a metade do outro aqui no cantinho, ó, dobra o 15, fica 30. Põe a metade do 2,4, 1,2. Quando você tem um número com zeros e vírgula multiplicados, você arranca um zero, tirando uma casa decimal. Então fica 3 vezes 12, olha que lindo. 3 vezes 12, 36, traz para cá e você já sabe a distância e não se preocupa mais com essa história de vírgula. Agora o que a gente precisa do tempo, né? Se eu tenho que calcular a velocidade, eu preciso do tempo. A velocidade é a distância dividido pelo tempo. O tempo é 30 minutos. Lembrando que aqui na pergunta ele me pede com a unidade de medida quilômetro por hora. Então o tempo tinha que estar em hora e está em minutos. Aí lembra vocês que uma hora é igual a 60 minutos. Se essa igualdade aqui existe, você pode fazer uma divisão entre elas, né? Uma hora dividido por 60, e são coisas iguais, o resultado dá 1. Então, para não fazer aquela questão de regra de 3, esse equivale a tanto, aquele equivale a tanto, você pode multiplicar por essa fração, que é um fator de conversão, aqui onde está os 30 minutos. Aí, como o minuto está na parte de baixo, ele vai poder cancelar esse outro minuto que está aqui. Ó. E isso aqui equivale ao número 1, então você não está alterando nada. Aí você cancela minuto com minuto, fica 30 vezes 1 para dividir com 60. E aí você pode simplificar por 30, né? E vai dar meio. Divide por 30 dá 1, divide por 30 dá 2. Meio é a mesma coisa que 0,5. Agora tu vai para a fórmula da velocidade, coloca os 36 quilômetros, coloca meia hora. E por que eu preferi meia hora? Porque muita gente não gosta de fração, né? Mas colocando meia hora, se você olhar esse número, multiplicando ele aqui por 2, né, 0,5 vezes 2 dá 1. E aí eu multiplico por 2 lá em cima também. Ó. O que você faz embaixo, você faz em cima. Aí 72 dividido por 1 é óbvio que dá 72. Resposta aqui, alternativa A. Espero que vocês tenham gostado. Nos vemos no próximo vídeo. Um abraço a todos.